continuidade a nosso conteúdo de álgebra linear, e seguindo o livro do Reginaldo dos Santos, que é o nosso livro referência, nós vamos então falar de conjunto de geradores, tá? Conjunto de geradores quer dizer que nós queremos encontrar, determinar um conjunto de vetores que é capaz de gerar todo um espaço vetorial. Quando eu falo espaço vetorial, já estou incluindo o subespaço também, dado que todo subespaço é também um espaço vetorial, tá? Então, nós queremos encontrar aqui um conjunto de geradores que gere um espaço. É isso que a gente quer fazer, tá? E aí, para isso, a gente tem que definir, então, primeiro, o que é um conjunto de geradores. Aqui é definido como com a simbologia, né, com esses colchetes, tá? Então, sempre que você encontrar uma letra maiúscula com colchetes, está embutida a ideia de um gerador, né, de um conjunto gerador de espaço. E a definição de um conjunto gerador é aquele que inclui todas as combinações lineares. Gente, só um minutinho, não consigo dar aula. Só um minutinho. Voltando, tentando conter meus cachorros. Mas então, como eu estava dizendo, né? Aqui, então, nós temos a definição de conjunto de geradores, que é a ideia de você incluir todas as combinações lineares possíveis envolvendo alguns vetores. O que isso quer dizer, né? Então, a gente nem lembra direito o que é combinação linear, então não sei o que isso quer dizer. Então, vamos recordar um pouquinho o que são combinações lineares. Então, eu preciso entender o que são combinações lineares para eu poder definir o que é um conjunto de geradores. Então, aqui eu coloquei um exemplo que é um material que a professora Márcia disponibiliza na Unicamp e que faz, inclusive, quando eu dei IGA, eu dei esse exemplo, tá? E aí, a ideia é a seguinte, eu tenho um vetor e a pergunta é se ele pode ser escrito como uma combinação linear de outros dois vetores. Bom, olha o que nós estamos fazendo. Eu quero um vetor que é escrito como uma combinação linear de outros dois. Quando eu digo isso, eu posso dizer também que estes dois vetores, V1 e V2, geram o vetor V. Então, é uma outra forma de pensar, mas é a mesma coisa. Ou seja, eu tenho dois vetores que geram um terceiro vetor. Depois, lá em conjunto de geradores, eu vou querer dois vetores gerando um vetor qualquer. Então, por enquanto, nós estamos num vetor numérico. Eu tenho dois vetores gerando um terceiro vetor. Ok? Então, como que a gente fazia isso? Então, antes de falar como que a gente faz isso, então vamos fixar. Ou eu tenho a fala de que um vetor é escrito como combinação linear de outros dois, ou eu posso também dizer que estes dois geram este vetor. Então, entendem que é a mesma coisa? E aí, para fazer isso, né, para mostrar que dois vetores geram esse 4, 3, eu preciso, então, explicitar se existe uma combinação linear do 4, 3 envolvendo estes dois.
A definição de combinação linear é sempre que jeito? Vamos relembrar aqui. Eu tenho um vetor que é escrito como uma combinação linear de outros n vetores. Então, reticências até A2 AN VN. Tá? VN. Então, esse vetor, ele é um vetor, por enquanto, numérico. Este também. A pergunta é, será que existe esses A1 até a N? Eu consigo encontrar esses A1 até a N que formam essa fórmula que gera um V? Ou seja, eu pego o múltiplo de V1 mais o múltiplo de V2 mais o múltiplo de V3 até o múltiplo de Vn e eu consigo construir essa combinação linear. Ou seja, eu tenho n geradores para este vetor. De V1 até Vn são geradores desse vetor. Então, eu consigo pegar múltiplos de V1 até Vn e construir o V. Né? Isso que é gerar, né? Eu consigo montar, chegar no vetor V usando n vetores. Tá? Então, se eu seguir aquela definição, essa definição, naquele exemplo, se eu conseguir gerar o 4, 3, eu vou chamar de A e B, em vez de A1 até N, tá? Então, eu vou conseguir escrever desse jeito, né? Ou seja, estou dizendo que se existir esse A e esse B, pode ser que eles não existam, então, um múltiplo desse 1 somado a um múltiplo desse 1, 0, me faz chegar neste vetor 4, 3, tá? Constrói esse vetor. Ou seja, esse vetor é uma combinação linear desses outros dois vetores, ou posso dizer que esses dois vetores geram este daqui, tá? Então, a pergunta, será que isso aqui existe? Será que existe esse alfa, esse A e esse B, que múltiplos desse vetor 1, 1, 1, 0 constrói 4, 3? Para eu definir se isso é possível ou não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenvolver o lado direito. Que jeito? Aplicando a distributiva, que vai me dar o vetor A mais o vetor B0. Então, eu sempre desenvolvo o lado direito. Me deu isso daí. E aí, eu somo os vetores, que vai dar primeira coordenada somada com primeira coordenada, A mais B, e segunda com segunda, A mais 0, deu A. Então, de novo, a pergunta era, existe essa combinação linear? Então, o que a gente faz para responder essa pergunta? A gente desenvolve o lado direito, igual eu acabei de fazer, e aí, como a gente tem um vetor sendo igualado a outro vetor, então a gente pode igualar fora dos vetores, né, as coordenadas. Então, a primeira coordenada tem que ser igual à primeira coordenada para valer essa igualdade, e a segunda coordenada tem que ser igual à segunda coordenada. Isso te faz cair num sisteminha linear. Ou seja, se o A vale 3, já está a resposta aqui, então o B, colocando 3 aqui, né, vai valer 1. E aí você já tem a resposta da sua combinação linear. Ela existe, tá? E aí você precisa concluir isso também. Portanto, a combinação linear ela existe. E como que ela é? Ela é 4, 3 do vetor é igual ao B, que é 1, que multiplica o primeiro vetor mais o B.
Opa, coloquei errado, né? O A é 3, né? Então, 3 que multiplica o primeiro vetor, mais B, que é 1, que multiplica o segundo vetor, 1, 0. E você pode verificar até se está certo, né? Ver a primeira coordenada, ó, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, que gera essa primeira coordenada, e a segunda, 3 vezes 1, 3, mais 0, 3. Então, beleza. Então, essa é a resposta. Existe uma combinação linear para o vetor V a partir do vetor V1 e V2? Existe, colocando o A igual a 3 e o B igual a 1. Então, essa é a relação de geração. Você pode falar que é a combinação linear ou que é a relação de geração, ou seja, o V1 e o V2 são capazes de gerar o V se eu pegar 3 vezes o primeiro vetor e somado com uma vez o segundo vetor. Então, você consegue aí fazer essa combinação linear e expressar a relação de geração. Então, essa é a relação de geração ou essa é a combinação linear. Eu posso falar dos dois jeitos, ok? Bom, alguma dúvida na combinação linear que a gente acabou de revisar? Não? Tá. Agora imagina que nós vamos pegar todas as possíveis combinações lineares desses dois vetores, do 1, 1 e do 1, 0. Ou seja, eu posso variar esses números de maneiras infinitas, dadas que eu pegue todos os reais. Tá? Se eu fizer isso, eu vou gerar aqui uma outra situação. Eu não vou gerar só um vetor. Para cada par que eu pegar aqui, você concorda comigo que aqui vão me dar vetores diferentes? Se eu colocar aqui o número, em vez de pegar 3 e 1, eu pegar o 4 e o 2, vai me dar qual vetor? Vai ficar 4 vezes 1, mais vai dar 5. Não, 6, né? Vai ficar 4 aqui e mais 2, 6, e aqui 4. Se eu pegar os números menos 1 e 3, que vetor que vai dar? Vai dar menos 1 mais 3, 2 e menos 1. Né? Então, veja que para cada... Se eu mudar esses números aqui, não vai me dar outros vetores? Né? Então, a gente chama isso, inclusive, para facilitar, porque, veja, esses vetores aqui, o V1 e o V2, quando eles são geradores, não vai mudar, não vai alterar nada. O que altera é, conforme eu mudo estes números, o que acontece é que estes vetores também vão se alterar. Então, conforme eu mudo, e essa mudança pode ser infinita, né? Porque são todas as possíveis combinações lineares que eu consegui fazer, eu também vou obter aqui infinitos vetores distintos. Então, nós demos um nome para isso, uma forma de escrever isso. Se eu chamar esse vetor de V, a gente fala, olha, para esse V, que é o V43, né? 43, as componentes dele, e quando eu ponho componentes, eu estou pondo essas componentes aqui, com relação a estes vetores, 1, 1, que é o V1, e o V2,
são, e vou pôr o vetor em coluna, o 3, 1. Tá? Então, olha o que eu estou escrevendo. Eu já sei que esses vetores são fixos do meio aqui, né? Então, o que muda não são só esses daqui e esse? Então, eu vou dizer, olha, para gerar esse vetor, eu usei essas componentes. Para gerar esse vetor 6, 4, vou chamar esse conjunto de C, tá? Para gerar o vetor 6, 4, com relação a C, ou seja, fixado C, esses dois vetores, aí esse vetor já muda para 4, 2. E por aí vai. Então, se eu pegar de maneira genérica as componentes de um vetor V no conjunto C, vão ser sempre A e B, por exemplo, né? Que é esse A e este B aqui, tá? Então, isso é o que nós chamamos de componentes. Componentes de V com relação a C. Tá? Então, beleza. É assim que a gente fala sobre as componentes desse vetor numa combinação linear genérica, porque a gente pode ter vários valores aqui e, obviamente, se eu tiver o mesmo vetor, mas o conjunto C ele se mantiver constante, então, ele se mantiver alterado, obviamente, isso daqui também vai alterar. Então, se eu mudar o conjunto C para o mesmo vetor V, esses valores se alteram. Né? Então, só um minutinho. Isso. Então, a gente pode... Olha que interessante, né? Para o mesmo vetor 4, 3, se eu mudar esses vetores, eu posso obter outras componentes, obviamente. Tá? Bom, tudo isso para dizer o seguinte. Quando nós temos uma combinação linear, a gente pode dizer que os vetores que estão gerando a combinação linear são um conjunto de geradores para aquele vetor e que aquelas componentes que estão multiplicando os vetores podem também ter um jeito específico de ser escrito, tá? Então, essas duas coisas são muito importantes para a gente. E uma coisa mais importante ainda é falar de linearmente independente e linearmente dependente. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Bom, a pergunta que eu poderia te falar é o seguinte, e aí nós vamos entrar agora em geração de espaço e subespaço. Se eu posso alterar esses valores da maneira que eu quiser, será que estes dois vetores são capazes de gerar qualquer vetor do R2? Tá? Então, olha que pergunta assim, importante que eu estou te fazendo, né? Se eu posso alterar essas componentes da forma que eu quiser, aqui e aqui, será que... Porque imagina, se eu tiver qualquer fórmula de relação, a combinação linear genérica, eu não preciso ficar toda hora construindo essa combinação linear se eu alterar o 4 e o 3. Vamos supor que eu ponho o 6 e o 4. Eu vou ter que fazer outra conta gigante para determinar que é 4 e 2. Se eu colocar em lugar de 4 e 3, colocar o 2 e menos 1, tem que fazer outro sisteminha para determinar que é menos 1 e 3. Eu tenho que ficar construindo sistemas lineares para cada vez que eu altero isso daqui? Não precisa, né? Se eu fizer uma única vez de maneira genérica. Então, qual que é a grande ideia? Se no lugar de 4, 3, eu trocar por x e y, tá? E escrever o restante igual a gente começou lá em cima. Ou seja, essa é a combinação linear genérica. O que é ser genérico?
é que eu estou pegando qualquer vetor e não um numérico. Qualquer vetor, e esse é um vetor qualquer do R2. Porque se eu construir essa fórmula para um vetor qualquer genérico, depois eu vou lá e substituo o número que eu quiser, né? E quando eu escrevo isso, eu estou dizendo dois vetores, V1, V2, que é o 1, 1, 1, 0, são capazes de gerar o R2 inteiro? Porque é isso que eu estou falando, né? Se eu conseguir construir essa combinação linear de maneira genérica, eu estou afirmando, então, com outras palavras, que o R2 ele pode ser inteirinho gerado a partir de outros dois vetores. Olha que interessante, né? E para eu resolver isso, eu preciso tratar o x e y como se fossem números. E você tem que entender que a sua incógnita sempre são as componentes, ok? Então, as componentes, elas são importantes para você, porque o restante, ele é fixo, são números. Então, por mais que eu tenha colocado aqui x e y, na minha mente, eu vou tratá-los como se fossem números, ok? E as minhas incógnitas vão ser A e B, ok? Bom, e como que eu resolvo isso, então? Você vai resolver do mesmo jeito que se fosse numérico do lado de cá. Ou seja, vai aplicar a distributiva aqui e aqui. E depois somar. Então, vai ficar A mais B. Então, veja que o restante não altera, é a mesma coisa. E A, tá? E agora, né? Agora vai ser a mesma coisa. O que você vai fazer? Você vai pegar a primeira componente e igualar com a primeira coordenada lá. Então, vai ficar A mais B igual a X. Lembra que eu estou tratando o X como se fosse número. E o A tem que ser igual a Y. Como o Y, para mim, eu estou encarando como número, então já está pronto o valor do A. Substituindo aqui, no lugar do A, eu colocando Y igual a X, eu vou isolar quem daqui? O B. Ele é a única incógnita para mim. Vai ficar X menos Y. Achei o valor do B. Então, pronto. Eu já achei quem que é o A e já achei quem que é o B, porque eu estou tratando o X e Y como se fossem números. Eu tenho que concluir qual que é a resposta. Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, qualquer vetor do R2, x, y, pode ser gerado por 1, 1, 1, 0, desde que no A eu troque por y, 1, 1, e no B eu troque por x menos y. 1, 0. Certo? Então, essa é a relação de combinação linear genérica. Então, olha só. Se eu tiver o vetor 4, 3, eu te perguntar, o 4, 3, ele pode ser escrito como combinação linear do 1, 1, 1, 0? Você já sabe que pode, porque quando você montou a combinação linear, para qualquer vetor do tipo x, y dá certo, qualquer um. Na hora de fazer o sistema não deu nenhum problema, deu? Não. Então, não tem restrição no x e no y, tá? Então, o 4, 3 também pode.
E se o 4 e o 3 pode, então eu estou inserindo valores aqui e aqui. Tendo essa relação genérica, de combinação linear genérica, eu posso te escrever agora qualquer combinação aqui, para qualquer vetor, desde que eu tenha isso daqui, muito facilmente. Veja, para o 4, 3, ele está me dizendo o seguinte, coloque o y, então quem que é o y? É 3. Multiplicado por 1. Depois ele manda eu pegar qual múltiplo do 1, 0? X menos y. 4 menos 3, 1. Que foi exatamente a fórmula que nós obtivemos lá em cima, quando a gente resolveu. Se eu pegar outro vetor, vamos pegar o 6 e o 4. Eu preciso construir tudo, a combinação linear de novo numérica? Não. Já fiz a genérica uma vez. Não tem que fazer mais nenhuma vez. É só usar essa fórmula de geração. Que jeito? Ele manda pegar o y, vamos pegar o y, que é o 4, e multiplicar por 1. E somar com quem? Com a subtração x menos y. 6 menos 4, 2. Que também foi que nós obtivemos lá em cima. Então, veja, você faz uma única vez a combinação linear e depois você só substitui usando essa fórmula aqui. Vamos pegar outro exemplo que a gente usou lá em cima, que é 2 menos 1. 2 e menos 1. 2 e menos 1. Vamos usar a fórmula de geração de novo. Então, troco por y. Quem que é o y? Menos 1. Que multiplica 1. Mais o quê? A subtração. Esse menos esse vai ficar 2 menos 1 vai somar. 3. 1, 0. Que foi que também a gente obteve lá em cima. Né, ó. Só relembrando. Que é o menos 1 e 3 que está aqui. Então, é isso. A combinação linear genérica é você pegar um vetor e escrever ele como uma combinação linear genérica de outros vetores, tá? Nesse caso, eu posso dizer que o R2 é gerado por 1, 1, 1, 0. Então, eu posso falar desse jeito, tá? Que o espaço do R2 é gerado por 2 vetores. 2 vetores apenas são capazes de gerar todo o R2, todo o espaço R2. Ok? Bom, é isso que ele está dizendo aqui. Vamos usar a notação. Então, nesse exemplo, eu posso dizer duas coisas. Primeira coisa que eu posso concluir, que o R2 ele pode ser escrito como sendo gerado por 1, 1 e 1, 0. Então, olha o que nós fizemos. Nós dizemos que 1, 1, 1, 0 geram todo o R2. Então, isso que é um espaço gerado. É o R2, o espaço gerado por 2 vetores, tá? Outra coisa que eu também posso dizer, que o vetor genérico, vamos chamar de, deixa XY mesmo, que o XY do R2 tem componentes com relação a C, que eu chamei de C nesse 1, 0, 1 e 1, 0, como sendo Y e X menos Y. Então, são as duas coisas que eu posso concluir. Veja que tem um monte de colchete aí perdido no meio do caminho. Você não pode largar nenhum para trás, tá? Então, ó, o R2 é gerado
por 2 vetores tal, tal. E também posso concluir que o XY ele é gerado por C com as componentes y, x menos y de maneira genérica. Se trocar o XY, troca aqui. Até aqui, alguma pergunta, gente? Pro, Pode falar. seguinte, eu me perdi um pouquinho. Quando você faz A mais B e A, aí você faz A mais B igual a X, A igual a Y. Tranquilíssimo. Eu só não peguei o Y mais B. O Y. De onde que veio? Do lado ali em cima, na parte. Ah, eu direita. troquei Então me perdi um pouco. No lugar do A, como o A vale Y, eu troquei por Y. Tá, não, tranquilo. Esquece, nem Certo? continua, pô. Obrigada. Só isso? Só. Obrigada. Isso é detalhe. Mas o restante, deu para entender? Até agora? Deu. Tranquilo. Tá. Mais alguém, gente, quer perguntar alguma coisa? Que isso aqui não é fácil, tá? Porque trabalhar com abstração pela primeira vez sempre dá aquele choque, né? Aquela resistência. Ah, eu não quero trabalhar com letra, né? Sair do mundo dos números. Alguma dúvida, gente? Não? Duvido. Tem gente que fala assim, não entendi nada, mas eu não vou falar porque vão achar que eu sou burro, né? E não é assim não, Eu tá? não entendi essa parte aí do R2. A hora que entra nisso aí, que Aqui? você tem que meio que explicar o que é, eu não consegui. Tá. Vamos dar um retrospecto geral de novo? O que nós queríamos fazer? Nós tínhamos um conjunto C. Inicialmente, tá? É isso que vai dar para você. Eu tenho o conjunto C com 2 vetores. Eu poderia te perguntar a mesma coisa de formas muito diferentes. Muito. Essa que é a grande dificuldade dos livros, porque eles perguntam a mesma coisa de maneiras diferentes e você se confunde, tá? Então, o que tem que ser dado para você é um conjunto de vetores. Vou começar. O que pode vir perguntar para você? O conjunto C gera R2? A resposta é essa aqui, gera desse jeito, tá? Então, se algum livro te perguntar, um conjunto de vetores gera um espaço? Se essa for a pergunta, você tem que montar a combinação linear genérica e apresentar a resposta, que é essa daqui, que é a relação de geração, que eu chamo, isso aqui eu que dei esse nome, é a relação de geração, né? Você consegue exprimir aqui para a pessoa que realmente 2 vetores geram R2 da seguinte forma, trocando por isso e por isso, tá? Então, de novo, se a pergunta for, esse conjunto de vetores gera o R2? Gera o S não sei o quê? Gera tal espaço? Gera tal subespaço? Você vai lá, pega o espaço, subespaço, e constrói aqui a combinação linear genérica, colocando A e B, que a pergunta na verdade, quando existe essa combinação linear, é se existem A e B, né? Isso por causa do R2, tá, gente? Quando mudar o espaço, muda a combinação linear. Constrói a combinação, desenvolve ela aplicando a distributiva e somando. Monta o sistema. Se houver solução, você volta para o original e exibe quem que é essa combinação linear genérica. Beleza. E aí você fala que sim. Então, o R2 ele é gerado, sim, por esse conjunto. Tá? E como que eu escrevo isso? Portanto, então a resposta, né? Se a pergunta for essa, R2 é gerado? Sim. R2 é gerado por 2 vetores, tal e tal. Então, esse colchetes aqui eu leio como é gerado, né? Então, é gerado. O é tá na igualdade, né? A gente vai ler isso. R2 é gerado por quem? Por um 1 e um 0. É isso, tá?
Até aqui, ok? Ficou claro? Ok. Ai, gente, peraí, deixa eu fechar a porta. Só um minuto. Beleza. Então tá. Qual que é a segunda conclusão que eu também poderia tirar? Ele poderia ter perguntado para você quais são. A pergunta seria essa no livro, né? Quais são as componentes. Ai, meu Deus. Componentes aqui, tá? Do vetor. Aí poderia ser numérico também. Mas eu vou pôr genérico, que é mais difícil. Mas geralmente vem com número, tá? Aqui. Do vetor xy com relação a C. Essa pergunta é típica. Quais são as componentes do vetor tal com relação ao conjunto ou à base? Depois, quando eu falar de base, é ainda mais comum aparecer com relação à base, né? Base é um conjunto que tem uma propriedade lá bonitinha. Então, mas vamos falar só de conjunto por enquanto. Quais são as componentes do vetor tal com relação à base C? Se eu tivesse trocado por aqui 4 e 3, o que você me responder? Que as componentes de 4, 3 com relação à base C, ou ao conjunto C, então é um vetor a resposta. Você vai pegar as componentes, 3 e 1. Entende? Eu, na resposta aqui, coloquei de maneira genérica, mas poderia ser numérica também. Entende? Alguma dúvida? Ficou claro isso? Para mim, de boa. Tá. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então, tá bom. Vamos para o livro. Vamos ver o que tem aqui. Tá. Então, se por um acaso esse negócio de ser finitamente gerado, é se eu pego o conjunto C, como está aqui, com um número finito de elementos. Nós vamos trabalhar só com um número finito de elementos. Então, eu não vou ficar falando da hora, o R2 é finitamente gerado por esses dois vetores. Não, eu vou falar apenas que o R2 é gerado por dois vetores. Mas o correto é falar que ele é finitamente gerado. Vou seguir a pé da letra, assim, né? E aqui está perguntando se 4 vetores, que é este, geram o R3. Bom, ele está falando de espaço gerado. Ele está perguntando, 4 vetores geram R3? Tá? Vamos tentar montar juntos. Os vetores são esses daqui, V1 até V4. Se eu quero mostrar, vamos fazer junto, quero que vocês me respondam isso. Se eu quero mostrar que 4 vetores geram um R3, o que eu tenho que montar aqui? Quem pode me falar? Quando eu quis mostrar que 2 vetores geravam R2, eu fiz essas contas aqui. Agora me falem o seguinte, se eu quero mostrar que 4 vetores geram ou não R3, o que eu tenho que fazer? Seria a combinação dele, linear? Perfeito. Então, me dita, como eu começo aqui? Você vai colocar
É x, vírgula y, vírgula z, Perfeito. X, Y, Z igual. igual. Aí você pode pôr A e o vetor. A é o primeiro vetor. Aí B e o segundo vetor. B. E o segundo que era 0, 1, 1. Daí C e o terceiro vetor. C, o terceiro vetor, que é 1, 0, 1. E D e o quarto vetor. D, 4 vetor. Quarto vetor. 1, 2, 1. Certo? Então, se o R3 é gerado por esses 4 vetores, então tem que existir essa combinação linear genérica. E como que eu resolvo para responder, né? Que a pergunta é a determinação de A, B, C e D. Porque eu tenho que tratar isso aqui como se fosse número, x, y, z. Então, como que eu faço? Primeiro aplica a distributiva e depois soma. Eu vou fazer direto já com você. Apliquei a distributiva, aqui vai dar 0, aqui vai dar mais C. E aqui vai dar mais D. Na segunda coordenada, aplicando a distributiva, vai dar A. Aqui vai dar B somando, que também tem. No C vai zerar, não vou colocar, mais 2D. E na terceira coordenada aqui zerou, aqui vai dar B mais C mais D. Tá. Depois que você aplica a distributiva e soma, eu já fiz direto de uma vez só, você sai dos vetores e iguala as coordenadas. Então, vai ficar o quê? A mais C mais D mais D igual a X. Depois, A mais B mais 2D igual a Y. E B mais C mais D igual a Z. E veja que eu tenho que tratar isso aqui como se fossem números. Você vai resolver esse sistema. Ele já deve ter dado a solução lá. Deixa eu vou pegar já lá. Para facilitar a minha vida. Ele fez por escalonamento, tá? Então, ele pegou o sistema que está aqui igualzinho nosso. A única diferença é que ele colocou x1, x2, x3 e x4, em vez de A, B, C e D, tá? E aqui ele colocou A, B, C, mas é o nosso x, y, z. Então, se a gente for escalonar essa matriz para resolver ela, como tem minha colinha lá, já me facilita a minha vida. Então, você iria, para resolver esse sistema, colocar num formato matricial, que seria 1 na coluna do A, no B não teria nada, então é 0. 1 na coluna do C, 1 na coluna do D, X. No nosso ali, o A mais B, o C não tem nada, mais 2D, igual a Y. E B, então A não tem nada, mais C mais D, igual a Z. Então, você vai escalonar isso, tá, babá, GA, né? E você vai chegar em 1, 0. Deixa eu ver o que tem lá. Aí é 1 aqui. Aqui, 0. 1, 0. 1 aqui. E 0, 0. 1, 0. Aqui vai ficar
x mais y menos z por 2 y mais z menos x. Y mais z menos x por 2 e x mais z menos y. X mais z menos y por 2. Tô pondo nas letras para ficar mais fácil na hora que for fazer. Então, vai escalonar isso, vai chegar nisso. Obviamente, nós vamos ter variáveis livres. Por quê? Desde o começo a gente já sabia que ia ter variável livre, porque nós tínhamos 4 incógnitas, A, B, C, D, para só 3 equações. Era pouca equação para esse tanto de variáveis, né? Então, já sabíamos que ia ter variável livre desde o começo. No mínimo uma, que é como se tivesse... O fato de ter uma equação a menos do que variáveis, pelo menos equivaleria a uma linha nula, vamos dizer assim, né? Então, no mínimo, a gente lembrando que nós temos uma variável livre por linha nula, então, no mínimo, uma variável livre ia ter. Como não zerou mais nenhuma linha aqui, na hora que você fez escalonamento, então não vai ter mais uma segunda variável livre, tá? Então, quem que é a variável livre? É aquele que eu não consegui isolar, que é o D. O D eu não consegui isolar, né? Então, se eu não conseguir isolar o D, porque não é como se fosse uma outra linha nula aqui embaixo, eu vou chamar o D de alfa. Ele é um valor livre qualquer. Onde alfa é um valor livre qualquer. Tá? Sabendo quem é D, entre aspas, né? Vamos dizer assim, vamos começar a resolver isso de baixo para cima. Então, esse 1 então, é a coluna do C, né? Então, vai ficar 1 vezes C, que é C, que é igual a isso aqui tudo. Não apareceu o D, então, maravilha, fica só assim. X mais Z menos Y por 2. Se fosse mais um número aqui, aí ia ter um número multiplicado por D. Mas não tem, então fica assim mesmo. Já resolvi a última linha. Vamos agora para cima, para essa da linha aqui. Então, essa é a coluna do B. Então, 1 vezes B vai ficar B, mais 1 vezes D, que vai subtraindo para o lado de lá. Eu vou colocar subtraindo para ficar mais fácil. Que é igual a isso aqui. Então, vai ficar Y mais Z menos X por 2 menos D. Então, D foi para o lado de lá subtraindo, o D é alfa, menos D. E quem que é o A? Eu não vou nem juntar um MMC, hein, gente. Eu acho que ele nem juntou lá, deixa eu ver. Nem ele quis fazer isso, coitado. Dá muito trabalho. Deixa sem juntar mesmo. E a coluna do A, por fim, vai ficar A mais D é igual a isso. Ou A é igual a isso menos D, menos alfa, né? Então, vai ficar X mais Y menos E por 2, menos D, que é menos alfa. Então, essa é a solução. Eu tenho que terminar. Portanto, acho que não vai caber aqui. Se não couber, eu passo para baixo. Portanto, a pergunta era: 4 vetores geram R3? Gera. Que jeito? Vamos dar a resposta. Então, a gente coloca o A. Quem que é o A? É tudo isso aqui. Então, vai ficar X mais Y menos E por 2 menos alfa. Por isso que era bom ter juntado, né? Na mesma fração. É menos 2 alfa. Dá para você enxergar isso que é menos 2 alfa? Vou juntar.
Menos 2 alfa. Está fácil. Que multiplica o primeiro vetor. Mais o B. Quem que é o B? Isso aqui tudo. Então, vai ficar Y mais E menos X por 2. Ah, bom, menos 2 alfa. Já vou tirar MMC já, para ficar melhor. Por 2. Que multiplica o segundo vetor. É 0, 1, 1, né? 0, 1, 1. Professora, por que você colocou menos 2 alfa mesmo? Tanto no primeiro quanto no segundo. Eu já tirei MMC já. Aqui. Estou subtraindo o alfa, tipo, coloquei aqui o 1 embaixo, né? O MMC é 2. Aí 2 dividido por 2 é 1, vezes o de cima. E 2 dividido por 1, 2 vezes alfa, 2 alfa negativo. Beleza, obrigada. Tipo, já tirei MMC, entendeu? Para poder juntar, né? Mais C, que é isso aqui. X mais Z menos Y por 2, que multiplica o terceiro vetor. Mais o D, que é alfa, que multiplica o segundo, o quarto vetor. Tá? Dúvida? Essa é a resposta. Os 4 vetores geram R3? Geram. Que jeito? Por essa relação de geração. Quer um exemplo numérico para você ficar um pouco mais feliz? Se eu te perguntasse o seguinte: o vetor, qualquer um, sei lá, 1, 2, 3. Deixa eu colocar um negativo aqui, vai. Menos 1, 2, 3. Ele é gerado por aqueles 4 vetores? Tá? Se você não tem a relação de geração que está aqui em cima, você tem que montar uma outra combinação linear com A, B, C, D, com os vetores e ter que montar tudo de novo. Mas como você já fez uma vez só a relação aqui em cima, você pode usar ela. Então, eu vou usar. Ele fala para fazer o quê? Somar x, y, subtrair z. Então, aqui vai dar 1 menos 3, dá menos 2, menos 2 alfa por 2, que multiplica 1, 1, 0. Ah, mas você colocou a variável livre, você já vai entender. Mais y mais z dá 5, menos 1, 6. 6 menos 2 alfa por 2. Daria para dividir já, né? Mas tá bom. Se quiser. Tipo, isso aqui equivale a isso, né? Olha, a menos 1 menos alfa, concorda? Você poderia cancelar o 2 dividindo ambos, né? E esse aqui também. Esse aqui é 3 menos alfa, tá? Vai ficar um pouco mais fácil. Que mais? Mais. Continuar aqui embaixo. Aqui vai ficar x mais z, que é 2 menos 2, é isso? De novo. Somando o x com z, menos 1 mais 3, 2. Menos y. Então, aqui vai zerar. Nesse caso, vai zerar. Não vou nem colocar isso aqui. Então, vai ficar... Acho que vai caber até ali, não vai? Mais alfa
1, 2, 1. Então, para esse caso, sumiu, né, a terceira. Isso para todo alfa real. Qualquer alfa que eu quiser, essa relação. O que isso quer dizer? Se eu colocar alfa para qualquer valor, isso aqui vai dar certo, essa relação. Eu vou ser esperta e vou usar 1 para vocês verem. Com 0, obviamente, né? Agora é aquele momento que a gente reza para dar certo. Senão você errou na combinação linear. Alfa igual a 0. Eu escolhi. Então, vou colocar alfa igual a 0 nesse aqui, já que é mais rápido. Vai ficar, então, menos 1, que multiplica o primeiro vetor. Mais 3 menos 0, 3, que multiplica o segundo vetor. O alfa é 0, não vou nem... Então, aqui zerou também, tá? Nesse caso em que eu escolhi alfa igual a 0, tá? Agora, será que isso aqui realmente deu isso? Vamos ver. Menos 1 vezes 1, menos 1. Mais 3 0, vezes 0, 0. Então, deu menos 1. Menos 1 vezes 1. Menos 1 mais 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. Deu certo? Aqui zerou e aqui 3 vezes 1, 3. Deu certinho. Então, de fato, a gente conseguiu gerar usando alfa igual a 0. Se eu colocar alfa igual a 1, adivinha o que vai acontecer? Vai dar certo também. Se eu colocar alfa igual a 2, também. Então, aqui vai alterando a alfa que você quiser. Qualquer alfa que você considerar, vai dar certo essa combinação linear. Ok? Isso aqui é tudo um plus, porque pararia o exercício aqui. Só coloquei alguns numéricos para você enxergar que realmente está certo ali em cima. Tá? Alguma dúvida? Pergunta? Não? Então tá bom. Então, portanto, V1, V2, V3 e V4 geram R3. Ele está te dizendo... Lembra dos vetores canônicos? Alguém lembra disso? O que são vetores canônicos? Tá? Se eu tiver no R2, quem são os vetores canônicos? É o que você usa lá na física. O I, que é 1, 0. E o J, que é o 0, 1. Tá? Esses são os vetores canônicos do R2. Ele está chamando ali de E1. Ele põe letra maiúscula, mas o mais comum é colocar a letra minúscula. E eu vou chamar de E1 e E2. Elementar 1, elementar 2, vem disso, né? O que são vetores canônicos? São os mais triviais, os mais fáceis possíveis, em que a geração é muito óbvia. Por que ele é muito óbvia? Esses dois vetores sempre geram R2. Que jeito? Eu não preciso nem fazer aquele monte de conta, porque é muito fácil. Ou, como eu adoro falar, todo mundo fica me zoando, é muito trivial. Por quê? Olha como que é fácil. Eu nem tenho que colocar A e B, eu já sei de cabeça quem que é a fórmula de relação de geração. Olha. Não é verdade isso? Então, nem preciso desenvolver o sistema. Já sei quem que é o A e o B. É o próprio X e Y, né? Então, essa é a relação de geração. Então, sempre os vetores canônicos vão gerar o espaço. Se eu pegar na R3, quem são vetores canônicos? É o que você aprendeu em física, que é o I, J e K. Então, tem o I,
que é o 1, 0, 0. Então, a gente chama de vetores canônicos, tá? Agora, no R3, o I é 1, 0, 0, que é o também chamado E1. O J, que é o 0, 1, 0, que é o E2, tá? E o K, que é o 0, 0, 1. Ah, mas por que você está colocando dois nomes para o negócio? É I ou é E1, né? Eu estou fazendo isso porque no mundo da física, como é matemática, física é matemática aplicada, né? Então é matemática, só que ele para no mundo do R3. Muito dificilmente na física a gente. Muito dificilmente não, né? Muito dificilmente na graduação, porque a física ela sai da R3 lá depois, lá para frente, né? Os cientistas, etc. Mas para você, você para no R3 lá na física. Então, ele coloca aí JK. Maravilha. Só que no mundo real, a gente vai trabalhar com mais dimensões. Então, a gente tem que colocar uma forma de enumeração para poder ir para E4, E5, E6, senão uma hora o alfabeto iria acabar. Então, a gente coloca como E para poder quantificar isso de maneira infinita. Ou seja, ele chamou de E1 até EN. Então, são N vetores que geram o Rn de maneira genérica. Se eu parar no R2, vão ter dois vetores, E1 e E2, e por aí vai. E aí ele está explicando que basta você pegar as componentes e colocar antes do vetor que você gera um vetor genérico do Rn, tá? Então, aqui eu coloquei x e y. Se fosse no R3, basta colocar a componente relacionada ao vetor. Posso colocar assim se eu quiser, ó, lá da física, né? É o x que multiplica o primeiro vetor, mais y que multiplica o segundo vetor, mais e que multiplica o terceiro vetor. Né? Mas poderia também ter colocado E1, E2 e E3. Também isso é a mesma coisa. Ou, de maneira aberta, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Aqui, aqui, aqui. Né? Então, é isso que está falando nesse lugar, tá? E aí, nós falamos da geração de espaços do R1 até o Rn, tá? E fizemos dois exemplos do R2 e R3 que são mais comuns. Só que a gente sabe da última aula que nós aprendemos que existem outros espaços vetoriais, a não ser o Rn, que é o mundo das matrizes, que é o mundo dos polinômios. Aí existem outros mundos, as funções reais, né? Então, a gente precisa também trabalhar com as mesmas noções, porém em espaços abstratos, tá? Então, a gente precisa fazer alguns exemplos que envolvam estes outros tipos, tá? Aqui, ele está te mostrando nesses dois exemplos quem são os vetores canônicos das matrizes 2x2 e dos polinômios. Então, ele te diz o seguinte, olha, o equivalente a vetores canônicos nas matrizes é o conjunto E11, 1000, 0100, 0010. E, de fato, é verdade, porque como que eu vou gerar no espaço XYZW, das matrizes 2x2, usando vetores canônicos? É muito fácil. Olha só. Se eu pegar X, Y, Z, W, eu posso, de maneira direta, gerar o M2x2 usando os vetores canônicos. Então, esse é o E1, primeiro vetor canônico, que ele chamou de E11, né? Mais Y, que é o segundo vetor canônico. 0, 1, 0, 0.
mais o terceiro vetor canônico, múltiplo dele, 0, 0, 1, 0, mais um Wzinho aí na quarta dimensão. Então, eu nem precisei montar sistema linear nenhum aqui. A geração é essa, tá muito automático. O problema é quando aqui eu troco por um número 2. Aqui eu coloco -1, 3 e 4. Que aí não é x, y, z desse jeito, né? Então, se eu tiro essa formatação dos canônicos, aí dá conta, hein? Dá muita conta. Tá? Então, os canônicos é muito óbvio. É muito trivial mesmo, tá? Se eu pegar polinômios, esse aqui é o mundo das matrizes, de grau até n. Então, vamos pegar lá. Eu vou pegar... Vamos pegar... Deixa eu ver qual que ele pegou. P2? Ele pegou o PN mesmo. Vamos ver. Ele pegou... ele não parou. Ele pegou o grau até n. Se eu pegar, então, grau até n, eu preciso de um polinômio, então, de grau até n. Vamos pegar lá o P de T genérico. Quem é o P de T genérico? Deixa eu pegar um mundo... Esse aqui é do M2×2. Não sei porque ele pegou direto o N, acho muito difícil. Vamos pegar um mundo real, vai. Vamos pegar o P2. O mundo do P2. Então, o mundo do P2 são polinômios que vão até ordem 2. Mais CT². Tá? Então, aqui eu tenho esse mundo do P2, ou seja, um mundo em que os polinômios têm até grau 2, e quem tem aberto para mim é o A, o E e o C. Tá? Veja que essa... Você consegue perceber que essa já é a combinação linear? Olha só, se eu considerar isso como sendo A vezes 1 mais B vezes o T mais C vezes o T², eu posso dizer, então, quem são vetores canônicos? O 1, o T e o T². Então, esses são os 3 vetores canônicos. 1, T. Então, o próprio polinômio já é a exibição da combinação linear. Então, esses 3 vetores, 1, T e T², são vetores, eles geram o P2. E é isso que ele falou de maneira genérica aqui, que o 1, T, T², Tn, etc., geram o espaço dos polinômios. Tá? E quando ele coloca reticências aqui, é porque ele não terminou num grau específico, pode ser um polinômio de grau qualquer. Tá? Então, ele chama esse conjunto X aqui, N, dos geradores do espaço Pn. Tá? Então, por exemplo, 1T e T² são os geradores do nosso P2. Você poderia trocar o 2 aqui por N para gerar o Pn. Tá? Que mais? Olha só que legal esse exemplo. Ele vai mostrar para você que 4 matrizes não canônicas, que são as não triviais, não é aquele monte de zero, podem gerar o espaço das matrizes simétricas 2×2. Esse exemplo aqui ele é muito bom. Vamos fazer ele aqui embaixo. Eu tirei 2 aulas para a gente falar disso, porque realmente importa muito isso aqui, tá? Oh, meu Deus. Aqui. Como que eu mostro que 4 matrizes geram as matrizes 2×2? O espaço vetorial das matrizes 2×2. Gente, é sempre igual. Se eu quero mostrar que 4 vetores geram um espaço, eu tenho que escrever o elemento genérico do espaço. Quem que é o elemento genérico do espaço M2×2? Por exemplo, XYZW. Então, é daí que você começa, né? E você escreve ele como uma combinação linear dos vetores que ele te deu, que é o 1, 1, 1, 0,
Então, qual era a pergunta desse exercício? Essas 4 matrizes geram um M2 por 2? Essa era a pergunta. Para eu mostrar isso, eu tenho que determinar se a combinação linear genérica existe. 0, 1, 1, 1, mais C, que multiplica a outra, que é 1, 0, 1, 0. Não, 1, 0, 0, 1, né? Mais D, que multiplica a última matriz, que é 1, 2, 2, 1. Então, olha, você percebe que a gente fez a mesma coisa que a gente fez no R2 e no R3? Só mudamos o formato do vetor. Ele não é mais um vetor de 2 ou 3 coordenadas. Agora, ele é um vetor matricial. Não tem problema nenhum. Você vai fazer igualzinho você está fazendo lá em cima. Ou seja, o que você tem que fazer aqui? Aplicar distributivo e somar, não é isso? Vou fazer direto já. Aplica distributivo e soma. Então, vai ficar A mais C mais D mais C mais D na primeira componente. No A12 aqui, na primeira linha, segunda coluna, vai ficar A mais B, aqui nada, mais 2D. Então, vai ficar A mais B mais 2D, certo? Depois, na terceira coordenada aqui embaixo, no A21, vai ficar A mais B mais 2D. Mais B mais 2D. Depois, a quarta coordenada, que é a 22 aqui embaixo. Aqui não tem nada, ia ficar B mais C mais D. Mais D. Então, olha que legal, né? Você chegou numa coisa muito doida, que não tem problema nenhum, porque você, ao sair do vetor, você volta no seu sistema. Então, sempre consegue cair no sistema. Então, eu saio e eu saio fazendo a igualdade. Primeira componente tem que valer igual à primeira componente. Lembrando que aqui é número, então vem depois. Então, vai ficar o sistema A mais C mais D igual a X. Segunda aqui com a segunda lá. Então, vai ficar A mais B mais 2D igual a Y. E também ali embaixo vai ser igual a Z, né? É igual a Z também. Pela de baixo aqui, né? Que é a mesma coisa. E a última, B mais C mais D igual a W. Então, esse é o seu sistema, tá? Então, veja que por mais que o vetor mudou, por mais que ele agora ele saiu daquele vetor do R2, R3 e foi para o mundo das matrizes, não importa. Você cai num sistema que tem 4 equações, tem 1, 2, aí igual uma Z3, com essa aqui igual a 4, e 4 incógnitas. Pode ser que zere linha, pode ser que não, né? Se zerar linha, vai ter variável livre, se não zerar linha, não vai ter variável livre. Lembrando de tratar isso aqui tudo como número, né? Então, ele montou aqui, veja que tem... Ele colocou B e B, já tá vendo aqui? Porque você já sabe que o X igual a... que o Y igual a Z no nosso caso. Tá? É que ele fez ao contrário de mim. Ele pôs o A, o B, C e D aqui, ó. Tá? Eu prefiro fazer o contrário. Então, ele montou esse sistema aqui. Só que ele usou também X1 até X4. E nós usamos A, B, C e D, né? Fez... Ele não fez. Ele nem fez escalonamento. Né? Você vai escalonar tarefa de casa.
vai ter variável livre, tá? Então, uma linha vai zerar no escalonamento, tem só uma variável livre, o x4. Então, como só o x4 é livre, então uma linha vai zerar toda na hora que você for escalonar. Fica de tarefinha para casa aí, porque até no sistema nós já chegamos. Falta agora colocar ele no formato de escalonamento, e escalonar, concluir que uma linha vai zerar e chegar na solução que ele já até te deu aqui, ó. Só que eu quero mais do que isso. Eu quero que vocês construam Opa, meu Deus. Escreveu menos. Eu quero que vocês construam também a fórmula de relação, tá? Construam aí a fórmula de relação. Então, quando vocês terminarem de fazer, vocês vêm e montam, remontem essa não. Remontem essa daqui, ó, essa. Substituindo quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C, quem que é o D, que vai estar em função de X, Y, Z e W. E alfa, né? Que a resposta até tem já, que é essa daqui. A única mudança é que em vez de x1 até x4 vai ser x, y, z, w, e que no lugar de A, B, C dele, você vai colocar... não, falei errado. No lugar de x1 até x4 é A, B, C, D, e no lugar de A, B, C, D, você vai colocar... deixa eu ver. Vai colocar x, y, z, w. Só essa que é a diferença, tá? O restante é igual. Mas é análogo que eu fiz aquele exemplo lá em cima. Então, não vai mudar muita coisa. Aqui está te relembrando como que resolve o sistema linear homogêneo. Queria um exemplo de polinômios. Aqui está falando de intersecção de espaços. A gente não vai fazer intersecção de espaços. Nem soma direta. Já tem aqui os exemplos para você resolver, que eu vou colocar no Moodle daqui a pouquinho. E aí, a gente cai no conceito de dependência linear. E aí a gente precisa lembrar de como concluir que vetores são LI ou LD. Tá? Isso aí eu vou deixar para a aula que vem. Eu acho que já tem bastante conteúdo para vocês fazerem. Não tem nenhum exemplo de polinômios. Então, eu vou montar com vocês aqui um exemplo de polinômios. Para a gente finalizar essa aula, para você entender o que acontece quando a gente trabalha com polinômios, tá? Então, vamos supor que eu tenho um conjunto C igual a 1 mais T, T e 2T mais T quadrado. Minha pergunta é: C gera P2? Tá? Então, esse aqui é o exemplo. Então, conjunto gerado. C gera P2? Tá, como que eu faço isso? Como que você faz mesmo? Pega um vetor genérico do P2 e tem que escrever como combinação linear genérico dos elementos de C. Tá? Quem é um elemento genérico do P2? A gente chama de A mais. Não vou nem pôr aqui, senão vai te confundir tudo. Vamos mudar as letras. Deixa eu colocar A, B e C. Eu vou colocar X mais YT. Poderia ser A, B e C também, tá? Mais Z, T quadrado. Esse é um polinômio genérico do P2, concorda comigo? Onde x, y, z é qualquer valor real. Então, é um vetor do P2 genérico, tá? Ele tem grau 1, grau 0, grau 1, grau 2, ok? E eu vou escrever como uma combinação linear. Então, A que multiplica o primeiro vetor, 1 mais T. Mais
que é B, que multiplica o segundo vetor T, mais C, que multiplica o último vetor, 2T mais T quadrado. Na montagem, alguém tem alguma dúvida? Que aparece um monte de letra aí, aparece um T a mais, você confunde, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Lembrando que o T, que entrou na brincadeira aí, ele não faz parte de conta nenhuma. Ele simplesmente é o formador do polinômio, tá? Então, o T não entra na brincadeira. Continua entrando na brincadeira quem? O x, y, z, que são os elementos que definem o vetor polinomial, e o A, o B e o C são os componentes que eu quero descobrir, tá? Então, não mudou nada do que a gente vem fazendo. Como que a gente fazia quando a gente estava lá no R2, no R3 e nas matrizes? A gente aplicou o distributivo e somou, não foi isso? Vamos, então, fazer devagar. Esse aqui é um pouco diferente para você, né? E eu sei que ele é mais complicado. Então, vamos devagar. Eu vou aplicar primeiro a distributiva, então não mudou nada do que nós tínhamos feito anteriormente. Aqui nem precisa aplicar a distributiva, né? Então, vai ficar A mais AT mais BT mais 2CT mais CT quadrado. Então, aplicamos uma distributiva e agora, qual era a segunda coisa? Soma, não é isso? Então, realmente não mudou nada, só que fica um pouco diferente, porque na hora que eu somo, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou me perguntar, quem que tem grau zero aqui? Grau zero tem só o A. Então, o A eu não somo com ninguém. Depois, eu somo os de grau 1. Se fosse número, era fácil, mas como são incógnitas, né? Tipo, eu não sei quem que é o A, B e C. Então, somar estes três equivale a pôr em evidência o T, né? Então, vai ficar assim, olha. Vê se te convence. Que multiplica o T. Então, isso é somar os três com T, né? E o T quadrado não tem ninguém mais com quadrado, então é só ele bonitinho. Se tivesse mais um termo com T quadrado, eu teria que pôr em evidência também aqui. Até aqui, alguma dúvida? Multiplicamos, distributiva, e agora somamos. Então, não alterou nada do que a gente tinha feito anteriormente. Alguma dúvida até aqui? Então, tá bom. Lembrando que toda vez que a gente faz isso, vai virar um sistema. Então, a gente vai sair de novo dos vetores polinomiais. Vamos igualando. Igualando o quê? Grau zero com grau zero. Então, quem acompanha o grau 1 com quem acompanha o grau 1. Então, o T nem entra na jogada. Quem acompanha o grau 2 com quem acompanha o grau 2. Ou seja, daqui, lembrando que o A, B e C que são as nossas incógnitas. Então, eu começo com eles. O A vai ser automaticamente igual ao X lá. Eu tenho até a resposta do A. O A mais B mais 2C vai ser o meu y de lá, do polinômio. E o C aqui vai ser igual ao Z. Tá? Então, veja que eu caí num sisteminha também. Obviamente que eu escolhi valores bons para a gente poder terminar a aula no tempo certo, né? Então, já saiu automaticamente aqui a resposta. Quem que é o A, quem que é o C. Vou substituir ambos aqui. Substituindo, vai ficar, então, o quê? No lugar do A, vou colocar X. O B é quem é a pergunta. Mais 2C,
que é o C vale Z, então mais 2Z igual a Y. Então, quanto vale B? Que era a pergunta. Vale Y menos X menos 2Z. Tá? Então, eu consegui achar o A, o B e o C em função do X, Y, Z, como a gente já vem fazendo também. Então, não alterou nada. Alguma dúvida em como que eu montei o sistema e resolvi ele? Que eu sei que é difícil. Ou deu para entender? Então, tá. Então, o que eu posso concluir? Que o C gera, sim, o P2 da seguinte forma. Como que ele gera? Sempre que eu pego um polinômio qualquer do tipo x mais yt mais zt quadrado, eu posso gerar esse polinômio genérico da seguinte forma. No lugar do a, eu coloco o x, que multiplica o primeiro vetor 1 mais t, mais b, que vale y menos x menos 2z, multiplicando o vetor t. Então, tá aqui, né? Mais o c, que multiplica isso daqui. Então, o c vale z, que multiplica 2t mais t quadrado. Tá? E tem como você verificar que você fez certo. Que jeito que eu verifico que deu certo? Qual que é a prova real? Você aplica a distributiva aqui, e aqui, e aqui, soma tudo e vê se chega nisso aqui de novo. Tá? Se chegar, porque você fez certo. Uma outra pergunta que poderia ter sido feita é: quais são as componentes desse polinômio com relação a essa base? Então, vamos supor que essa aqui fosse a pergunta A. Tem mais 5 minutos aí de aula, eu vou usar todos os minutos possíveis, né? Então, essa é a pergunta. Oh, meu Deus. Pergunta A. C gera P2? Gera. Que jeito? Assim. Tá? Qual que seria a pergunta B? Vamos supor que eu te perguntasse quais são as componentes de 2 menos t mais t quadrado com relação a C. Determine as componentes de 2 menos t mais t quadrado com relação a C. O que você vai fazer? Simplesmente. O que ele está te perguntando, quando ele pergunta as componentes, é quem é o A, quem é o B e quem é o C. Que você tem as fórmulas aqui. A, B e C. Né? Que também está na fórmula geradora. Então, na fórmula geradora tem tudo. Esse é o A, esse é o B, esse é o C. Então, são as componentes. Então, já não tem que fazer conta nenhuma de cabeça, né? Então, qual que é a resposta disso daqui? É um vetor. A primeira componente é o x. Então, o x, eu estou vendo que aqui o x vale 2. Lembrando que aqui o x vale 2. Só vou colocar aqui para você. O x vale 2. Né? Esse é o exemplo. O y, quem acompanha o t, é menos 1. E o z, que é quem acompanha o t quadrado, como não tem nenhum número, é o número 1. Tá? Então, aqui fica o x, depois vai ficar y menos x menos 2z. Y é menos 1, menos x, que é menos 2, dá menos 3, menos 2, menos 5. E o outro, que é o c, que é z.
que é 1. Então, pronto. Tá? Então, quais são as componentes desse vetor com relação a C? É isso, isso e isso. O que isso quer dizer mesmo? O que significa falar, né? Que essas são as componentes desse vetor com relação ao conjunto C. Quando eu escrevo isso, não precisaria nem escrever, mas o que está implícito aqui é que quando eu pego o vetor 2 menos t mais t quadrado e monto a combinação linear com relação aos vetores do conjunto C, eu uso essas componentes. Então, eu teria a componente 2, que multiplica o primeiro vetor 1 mais t fixo. Depois, eu usaria menos 5, que multiplica o segundo vetor t. Mais 1, que multiplica o terceiro vetor 2t mais t quadrado. É isso que eu estou dizendo quando eu falo que as componentes são aquelas, entende? Que lembra que eu falei? Esses vetores, eles são fixos sempre. Então, o que muda são as componentes. Então, a gente arrumou uma forma de escrever só as componentes, né? E ela é importante porque quando a gente faz programação, nós trabalhamos só com matrizes e vetores. Então, por isso que a gente deu um jeitinho só numérico de escrever isso aqui tudo, tá? E, de fato, você pode concluir que é verdade, tá? Fazendo aqui as continhas. Ah, deu certo? Vamos ver. Se eu aplicar aqui no grau 0, só tem aqui 2 vezes 1, 2. Chegou no 2. Com relação ao t, vai ficar 2 vezes t, t. 2t. Menos 5t, menos 3t, mais 2t, dá menos t. Cheguei no que eu queria. E no t quadrado, aqui, ó, 1 vezes t quadrado, tá aqui. Então, de fato, essa é a fórmula de geração para esse vetor numérico quando eu tenho esses 3 vetores de C, tá? Alguma dúvida nisso aqui? Gente, é impossível vocês não terem dúvida disso. Ou vocês estão dormindo já e nem estão vendo o que eu tô falando. Isso aqui, para mim, é a coisa mais linda que existe na face da Terra. Sem exagero. Não tô brincando, não é gracinha de professor, não. Isso aqui é fantástico. Porque com esse tipo de situação é que você faz muitas coisas em tecnologia que a gente tem acesso hoje. Inclusive os joguinhos que você adora lá, que eu falo sempre, né? Os joguinhos de computador aí que vocês jogam, até a formação de computadores, até os consoles, né? Os jogos dos consoles. E se eu falar as coisas importantes mesmo, eu vou até para falar dos robôs que estão lá em Marte. Tudo está embutido isso aqui na programação deles, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito grandiosa. Se você não ouviu o que eu falei e estava dormindo, você perdeu uma coisa muito importante, entendeu? Então, assim, isso aqui é um tipo de ideia que não pode passar batido, porque é algo do tipo que, além de ser extremamente importante para a humanidade, é uma coisa que te desenvolve muito raciocínio lógico, muito. E trabalhar com polinômios e trabalhar com matrizes, principalmente, sair da zona de conforto, é o que eu espero de vocês. Então, a gente vai trabalhar muito com esses espaços abstratos, por tudo que eu acabei de falar, né? Da importância, da relevância que esse assunto é, e porque desenvolve muito raciocínio lógico, que é o que você tem que desenvolver para continuar no curso, né? Então, não pode ficar batido isso. Tem que ser muito bem compreendido e todo o decorrer da nossa disciplina vai sempre recair nisso. Eu sempre vou votar nisso. Em geração e em combinação linear genérica. Sempre. Então, aprendam essa semana. Já semana que vem já foi. O bonde já passou, né? Porque é muita coisa para assimilar em pouco tempo, se você largar para acumular tudo de uma vez, né? Então, não acumulem. Alguma dúvida do conteúdo?
Não? Então, beleza, gente. Eu vou encerrar a gravação.